Canal Rastros do Medo, os segredos arrepiantes de O Milharal Assombrado. Nossa história começa em um lugar onde o sol castiga e a poeira dança com o vento. O pequeno e esquecido vilarejo de Vargem Grande, lá no interior de São Paulo. Vargem Grande não era um ponto no mapa para turistas, nem um polo comercial vibrante. Era, na verdade, um ponto final para quem buscava paz e talvez um pouco de solidão. Suas casas, muitas delas de taipa e telhado de barro, se espalhavam timidamente por entre a vegetação rasteira e o gado magro que pastava sem pressa. A vida ali era um ciclo lento, ditado pela natureza, pelas colheitas e, em alguns casos, pelas superstições que se enraizavam mais fundo que as raízes das árvores centenárias. A alma de Vargem Grande pulsava, ou melhor, cochilava em torno de sua pequena igreja de Nossa Senhora da Conceição, com a pintura desbotada pelo tempo e as janelas sempre abertas, como olhos cansados, observando o horizonte. Aos domingos, o sino rachado ecoava um chamado melancólico, e as poucas famílias se reuniam mais por costume do que por fervor, trocando fofocas sussurradas e olhares discretos. O tempo ali parecia ter parado em algum momento dos anos 50, e o progresso, esse monstro insaciável, ainda não havia decidido engolir aquele pedaço de chão. E era nesse cenário de calmaria quase estática que se estendia a vasta propriedade da família Penteado. Os Penteado não eram exatamente ricos, mas eram bem de vida para os padrões de Vargem Grande. Tinham a maior extensão de terra, e nessas terras reinava absoluto o gigantesco milharal que ladeava a estrada de terra, batida que levava ao vilarejo. Esse milharal não era como os outros. As espigas cresciam tão altas que pareciam arranhar o céu, e as folhas, de um verde profundo, formavam um labirinto denso e impenetrável. Durante o dia, sob o sol forte, o milharal balançava com o vento, produzindo um sussurro constante, quase um canto de ninar para a terra. À noite, no entanto, aquele sussurro se transformava. Era o som de algo que se movia, algo que não deveria estar ali. Naquele vilarejo pacato, vivia um jovem chamado João, com seus 19 anos e uma sede insaciável por desvendar os mistérios que o cercavam. João não se conformava com a rotina monótona. Ele era o tipo de rapaz que preferia uma boa história de fantasma a uma partida de dominó na venda do seu Zé. Seus olhos, de um castanho penetrante, carregavam uma curiosidade latente, e suas mãos, calejadas pelo trabalho na roça, estavam sempre prontas para investigar. Ele passava horas lendo livros antigos que achava na pequena biblioteca da cidade vizinha, devorando lendas urbanas e contos de terror. Seus amigos o chamavam de João Curioso, e ele levava o apelido com orgulho. João tinha uma namorada, Mariana. Com 17 anos, ela era o sol de Vargem Grande, com seus cabelos cacheados como cachos de uva e um sorriso que iluminava qualquer escuridão. Mariana, ao contrário de João, era prática e cética. Filha de pequenos produtores de café, ela via a vida com os pés no chão, acreditando mais no suor do trabalho do que em histórias de assombração. No entanto, ela amava João e, por ele, se arriscava a ouvir suas teorias e a acompanhá-lo em suas investigações pelo vilarejo. Ela costumava dizer que o único mistério que valia a pena desvendar era a receita do bolo de fubá da sua avó. A história do milharal assombrado era antiga em Vargem Grande, contada em sussurros nas noites de lua cheia e em rodinhas de conversa, na beira do fogão, a lenha. Diziam que anos atrás, muito antes da família Penteado, aquelas terras pertenciam a um velho fazendeiro chamado Seu Barnabé. Seu Barnabé era um homem solitário, rabugento e avarento. Morava sozinho em sua casa, grande e isolada, com fama de mal-humorado e de ter um tesouro escondido.
Ninguém se atrevia a chegar perto dele e ele, por sua vez, evitava qualquer contato com os vizinhos. Um dia, seu Barnabé simplesmente desapareceu. Ninguém o viu sair, ninguém o viu voltar. Os vizinhos, acostumados com sua reclusão, só notaram sua ausência semanas depois, quando o mato começou a tomar conta de sua propriedade e as galinhas, antes soltas, começaram a sumir. Tentaram arrombar a porta da casa, mas ela estava trancada por dentro. A polícia local, composta por um único delegado que mal sabia manusear um revólver, fez uma busca superficial e logo concluiu que ele provavelmente havia fugido com seu tesouro para nunca mais voltar. Mas as pessoas de Vargem Grande sabiam que era mais do que isso. Os mais velhos contavam que a partir daquele dia, o milharal de Barnabé, que já era vasto, começou a crescer de forma anômala, as espigas se tornando mais grossas, mais altas, e um verde quase doentio. E com esse crescimento vieram os relatos. Sussurros no vento, passos entre as espigas, a sensação de ser observado. Animais de fazenda começaram a se assustar, fugindo em debandada para o interior do vilarejo. E alguns até apareciam mortos, com ferimentos inexplicáveis. As crianças, com a sensibilidade aguçada, juravam ver vultos no interior do milharal, especialmente nas noites de neblina. A família Penteado, ao comprar as terras, ignorou as lendas, atribuindo-as à superstição popular. Mas com o tempo eles também começaram a experimentar coisas estranhas. Ferramentas que sumiam e reapareciam em lugares diferentes, vozes que os chamavam pelo nome, sombras que se esgueiravam na periferia da visão. O patriarca seu Francisco Penteado, um homem de fé inabalável, tentou exorcizar as terras, mas os acontecimentos só se intensificaram. João, claro, ouvia essas histórias com o coração batendo mais forte e a mente fervilhando de possibilidades. Ele queria respostas. Queria saber o que havia acontecido com seu Barnabé e por que o milharal parecia ter vida própria. Mariana, por outro lado, tentava dissuadi-lo. João, isso é bobagem. É o vento, é a imaginação das pessoas. Não tem nada de assombrado. Nesse milharal é só um monte de plantação. Ela dizia com um tom de voz que misturava preocupação e um leve toque de irritação. Mariana, e se não for? E se tiver algo lá, algo que as pessoas não entendem? Pensa bem, porque o milharal da família Penteado é o único que tem essas histórias? Por que as pessoas evitam passar por lá à noite? Tem que ter uma explicação. João retrucava, os olhos brilhando com a emoção da descoberta. O ponto de virada para João e Mariana veio em uma noite de verão particularmente sufocante. O ar estava pesado, carregado de um silêncio opressor, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Um cheiro doce e nauseabundo, que lembrava terra molhada e algo em decomposição, pairava sobre o vilarejo. Ninguém conseguia dormir. João estava sentado na varanda de sua casa, tentando ler um livro à luz fraca de um lampião, mas sua mente estava longe das páginas. De repente, um grito agudo, misturado a um berro gutural de animal, cortou a noite. Era o grito de Dona Eunice, uma senhora que morava perto da divisa com o milharal dos Penteado. Ela tinha algumas galinhas e um porco em seu quintal. João pulou da cadeira. Mariana, que estava na cozinha, correu para a varanda, o rosto pálido. "O que foi isso, João?" Ela perguntou, a voz trêmula. "Parece que veio do lado do milharal." "Dona Eunice," João respondeu já correndo para fora sem pensar duas vezes. Mariana, depois de um momento de hesitação, seguiu-o, o coração batendo no peito como um tambor. Ao chegarem na casa de Dona Eunice, encontraram a velha senhora caída no chão do quintal, ofegante, com os olhos arregalados de puro terror. Ao lado dela, o corpo do seu porco de estimação jazia estraçalhado, a carne dilacerada como se garras enormes tivessem feito o trabalho.
O cheiro adocicado estava mais forte ali, quase sufocante. O que aconteceu, dona Eunice? Quem fez isso? João perguntou, ajoelhando-se ao lado dela, ignorando o horror da cena. A velha senhora, ainda em choque, mal conseguia formar palavras. A sombra no milharal, uma sombra, e os olhos vermelhos. Ela sussurrava, apontando com a mão trêmula para o milharal denso, que parecia ainda mais escuro e ameaçador sob a penumbra da noite sem lua. O pânico se espalhou por Vargem Grande como um incêndio em palha seca. No dia seguinte, as pessoas falavam em sussurros, mas todos tinham certeza. Era o milharal. O medo era palpável e até os mais céticos começaram a sentir um calafrio na espinha. João, no entanto, não sentia medo. Sentia uma urgência. Era a prova que ele precisava. Era a hora de entrar no milharal. Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de Vargem Grande com tons de laranja e roxo, João fez os preparativos. Pegou sua velha lanterna a querosene, um cantil de água, uma faca de caça que seu pai lhe dera e um mapa rudimentar das terras dos Penteado que ele havia desenhado com base em conversas com os vizinhos. Mariana o observava com uma mistura de apreensão e determinação. João, por favor, não faça isso. É perigoso. Pode ser um animal selvagem. Pode ser um ladrão. Não é nada disso que você está pensando. Ela implorava, a voz embargada. Eu preciso ir, Mariana. Se não for eu, quem vai? Não vou aguentar ficar aqui sem saber. Eu prometo que vou ser cuidadoso. Eu prometo. João disse, segurando suas mãos e olhando em seus olhos. Ele viu o medo ali, mas também viu um vislumbre de compreensão. Então eu vou com você. Ela disse de repente, com uma firmeza que surpreendeu João. Eu não vou te deixar ir sozinho. Se você for se meter em encrenca, eu vou junto. João tentou argumentar, mas conhecia Mariana o suficiente para saber que era inútil. Quando ela decidia algo, era inabalável. No fundo, ele sentiu um alívio. Com Mariana, ele se sentia mais forte, mais corajoso. Tudo bem, ele suspirou, mas você fica sempre atrás de mim. E se eu disser para correr, você corre, sem perguntas. Mariana assentiu, e juntos eles caminharam em direção ao milharal dos Penteado, que agora parecia uma muralha verde e imponente, engolindo os últimos raios de sol. A entrada no milharal foi como atravessar um portal para outra dimensão. O Ardantes, aberto e ensolarado, tornou-se denso e úmido. As espigas, que do lado de fora pareciam apenas plantas, ali dentro se transformaram em sentinelas silenciosas, observando cada movimento. O cheiro de terra molhada e mofo era forte, e o sussurro do vento entre as folhas, antes um lamento suave, agora parecia um coro de vozes ininteligíveis, vindo de todas as direções. João acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, crescente, revelando corredores estreitos e claustrofóbicos. As folhas altas roçavam em seus rostos e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Mariana, apesar de seu ceticismo, sentiu um arrepio na espinha. Aquele lugar não era normal. Eles andaram por um tempo, tentando seguir um rastro imaginário, quando um som os fez parar abruptamente. Era um arrastar pesado, como algo grande sendo puxado pela terra úmida. O som vinha de algum lugar à frente, no coração do milharal. João sinalizou para Mariana, e eles se moveram com mais cautela, cada passo ponderado, cada folha roçando em silêncio. O som ficava mais alto, e agora eles podiam distinguir um chiado intermitente, como uma respiração pesada. De repente, a lanterna de João piscou e se apagou. A escuridão os engoliu e o medo, antes uma sensação distante, os abraçou com força. Mariana soltou um pequeno grito abafado. Calma, deve ser só a querosene acabando, João sussurrou, tentando manter a voz firme, mas ele sabia que a lanterna estava cheia.
O lampião parecia ter sido desligado por uma força invisível. Eles ficaram ali, imóveis, no breu absoluto, ouvindo apenas o próprio coração batendo forte e o som de algo que se arrastava, agora muito mais perto. O cheiro adocicado e nauseabundo se intensificou, quase sufocante. Então, algo tocou o ombro de Mariana. Ela soltou um grito e João, reagindo por instinto, ligou a lanterna de seu celular, um aparelho antigo e fraco, mas que fornecia alguma luz. A luz revelou uma cena de horror. Atrás de Mariana, as folhas do milharal estavam abertas, formando um portal para a escuridão. E lá, parado, estava um vulto. Não era uma pessoa nem um animal. Era uma figura alta e esguia, com galhos retorcidos e espigas de milho se projetando de seu corpo, como ossos ou espinhos. A criatura parecia feita do próprio milharal, misturada à terra e à decadência. O mais arrepiante eram os olhos. 2 pontos incandescentes, de um vermelho rubi, que brilhavam na escuridão, fixos neles. Um grito abafado escapou de João. Mariana estava paralisada pelo terror, os olhos vidrados na criatura. O arrastar que eles haviam ouvido parecia vir dos movimentos lentos e desajeitados daquela coisa. A criatura não fez nenhum som, mas emanava uma aura de ódio e sofrimento. Seus olhos vermelhos pareciam penetrar em suas almas, revirando seus medos mais profundos. O cheiro de decomposição era quase insuportável agora. João, com uma coragem que ele não sabia que possuía, agarrou o braço de Mariana. "Corre! Agora!" ele gritou, empurrando-a para a frente. E os dois dispararam por entre as espigas, sem olhar para trás. Eles corriam cegamente, tropeçando nas raízes expostas, arranhando-se nas folhas afiadas do milho. O som de algo pesado se arrastando atrás deles era constante, e o cheiro nauseabundo os perseguia. Eles podiam sentir a presença da criatura, a respiração pesada, os olhos vermelhos queimando em suas costas. Mariana, que antes duvidava, agora tinha certeza. Aquilo era real. Era um pesadelo vivo e eles estavam presos nele. Eles correram por minutos que pareceram horas, a adrenalina pulsando em suas veias. O milharal parecia não ter fim e a escuridão se tornava cada vez mais densa. As vozes, os sussurros, agora eram mais nítidos, parecendo chamá-los, tentando confundi-los. De repente, João sentiu um puxão em seu tornozelo. Ele caiu, arrastando Mariana junto com ele. A criatura estava ali, a poucos metros, os olhos vermelhos, brilhando, a forma disforme se aproximando lentamente. João não pensou. Pegou a faca de caça e, com um grito de desespero, tentou atingir a criatura. A lâmina, no entanto, passou por entre as espigas e galhos da criatura como se ela não fosse feita de matéria sólida. Era como cortar o ar, mas ainda assim, João sentiu uma repulsa energética vindo da criatura, um choque que o fez recuar. Enquanto a criatura se aproximava, Mariana percebeu algo. No peito da figura disforme, em meio aos galhos e espigas, havia uma protuberância escura, quase imperceptível. Era como um pequeno saco, pulsando fracamente. Algo dentro dela gritou: "Aquele é o ponto fraco." Com um novo fôlego, Mariana, que antes era cética e temerosa, encontrou uma força que nunca soube que tinha. Ela se levantou, ignorando a dor, e agarrou a mão de João. "João, o peito! Tem algo no peito dela! Um saco escuro!" Ela gritou apontando. João, num relance, viu o que ela estava falando. Era um ponto fraco em meio ao horror. Ele se levantou novamente, o coração na garganta, e correu em direção à criatura, com Mariana logo atrás. A criatura, como se percebesse, a intenção deles parou. Os olhos vermelhos fixos nos dois e um grunhido gutural escapou de sua forma. Ela levantou um braço de galhos retorcidos, pronta para atacar. Mas João foi mais rápido. Com um grito de raiva e desespero, ele investiu contra a criatura, mirando no ponto escuro.
A faca, desta vez, encontrou resistência. Ele enfiou a lâmina com toda a força que conseguiu reunir. Um grito. Não um grito de dor, mas um berro agudo e estridente, cheio de sofrimento e ódio, que ecoou por todo o milharal, fazendo as folhas tremerem e os próprios ouvidos de João e Mariana zumbirem. Criatura cambaleou para trás, os olhos vermelhos piscando e se apagando. A forma disforme começou a se desfazer. Os galhos e espigas se separando, caindo no chão, revelando algo por baixo. E lá, no centro do que era a criatura, eles viram. Era um corpo humano, esquelético e mumificado, quase irreconhecível, emaranhado, em raízes e envolto em teias de aranha. No peito, onde João havia cravado a faca, havia um amuleto escuro, feito de ossos e fibras de milho, que agora estava quebrado ao meio. O cheiro de decomposição se intensificou, mas agora vinha diretamente do corpo. Era seu Barnabé, o avarento, o recluso, que havia sido consumido por sua própria terra. À medida que o amuleto se quebrava, o corpo de seu Barnabé começou a se desintegrar em poeira e terra, como se a essência que o mantinha ali tivesse sido finalmente libertada. O cheiro fétido deu lugar a um aroma de terra úmida e grama recém-cortada, e os sussurros no milharal desapareceram. O ambiente, antes sufocante, tornou-se calmo e tranquilo. João e Mariana ficaram ali, ofegantes, observando a cena, com o coração ainda batendo descompassadamente. A luz fraca do celular de João iluminava o chão, onde restava apenas um punhado de terra escura e alguns restos do amuleto. Eles haviam descoberto a verdade. Seu Barnabé não havia fugido. Ele havia sido aprisionado, consumido pela própria ganância, e a energia daquele amuleto, provavelmente um artefato de magia negra que ele usava para proteger seu tesouro, o havia transformado em uma entidade maligna, uma força elemental do milharal, que se alimentava do medo e do isolamento. O milharal agora parecia um lugar diferente. Não havia mais a aura de terror. As espigas balançavam suavemente com a brisa e o ar estava limpo. Eles saíram do milharal cambaleantes, mas com uma sensação de triunfo e alívio. A notícia se espalhou por Vargem Grande como um raio. As pessoas, que antes os viam como jovens, sonhadores ou teimosos, agora os olhavam com respeito e um toque de admiração. A família Penteado, chocada com a revelação, decidiu queimar o restante do milharal e, no local, anos depois, construíram uma pequena capela em memória de seu Barnabé, na esperança de que sua alma encontrasse a paz. Os mistérios sobre o tesouro de Barnabé, se ele realmente existiu, permaneceram enterrados com ele, mas a paz voltou a reinar em Vargem Grande. João e Mariana, de volta à sua rotina, nunca mais foram os mesmos. João, antes um sonhador, agora tinha a certeza de que o mundo estava cheio de coisas inexplicáveis, e Mariana, a cética, havia testemunhado o impossível. A experiência os uniu ainda mais, e a cada vez que passavam por um milharal, um calafrio corria em suas espinhas. Um lembrete silencioso da noite em que enfrentaram o horror e saíram vitoriosos. A história do milharal assombrado se tornou uma lenda em Vargem Grande, contada de geração em geração, não mais com medo, mas como um conto de coragem e de como o mal, por mais profundo que seja, pode ser confrontado e superado. E assim, chegamos ao fim de mais uma história horripilante aqui no Rastros do Medo. Espero que você tenha sentido cada arrepio, cada passo hesitante no escuro, e que essa jornada pelo milharal assombrado tenha te prendido do começo ao fim. Se você gostou desse vídeo, se sentiu o medo na pele e a curiosidade aguçada, por favor, deixe o seu like. É muito importante para a gente saber que você está curtindo o nosso conteúdo e nos ajuda a continuar trazendo mais e mais histórias como essa. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de caçadores de mistérios, se inscreva,
no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima.